Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 31/10 de 2023. Poucos jogos, mas jogos interessantes para a gente analisar, dar os nossos palpites aqui para vocês e também trazer algumas informações, números e estatísticas que podem balizar a opinião de vocês. Através dessas informações que a gente traz, muitas pessoas são lucrativas criando as próprias apostas ou então guardando essas infos para o futuro, para apostas que virão pela frente, jogos que eles acham interessante. Aqui no Sexta de Trade tem palpite todos os dias. Ontem rodada muito cheia, fizemos um filtro com as melhores opções e tivemos 100% de acerto aqui no YouTube, fomos perfeitos, foi uma chuva de greens e vamos fazer de tudo para continuar hoje. Dê uma conferida no vídeo de ontem, card aqui em cima. Vamos pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like depois de uma noite especial ontem. Vamos aumentar o nosso número de likes. Acho que a gente mereceu 200 likes. Espero que a gente mereça. Clique no botão de joinha que tá aqui embaixo. Vai ajudar muito a gente. Ontem não conseguimos trazer palpite de jogador por conta de que tava muito barulho numa obra aqui do lado do meu apartamento. Eu moro no andar de baixo, então acabou que não deu para gravar. Peço desculpa para vocês, mas eu prometo que amanhã, independente de meta de likes, a gente faz um vídeo de palpite de jogador para vocês. Nosso grupo VIP aqui embaixo para vocês. E se você quer ter acesso ao nosso radar, ontem a gente indicou um radar ali na questão de pontuação, mais rebote do Karl Anthony Towns, e ele jogou muita bola contra o Atlanta Hawks. Vale a pena vocês conferirem, é só clicar no botão de seja membro ou ser membro do nosso grupo VIP, que você vai ter acesso ao radar de over, under, jogador vitoriosos, os melhores jogos para você marcar na sua agenda da semana e investir. Vamos começar aqui com Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Essa partida eu gosto do handicap positivo dos Cavs, porém a gente precisa de algumas informações aqui de escalação que ainda não foram confirmadas. Donovan Mitchell, a principal estrela da franquia que joga em casa hoje, é dúvida. Hoje eles jogam sem o Ricky Rubio, Darius Garland, Jarrett Allen e o Ty Jerome, que são jogadores importantes. Jarrett Allen, o principal protetor de aro desse time, e Darius Garland, armador titular, vão fazer muita falta. Então, por conta desse contexto em que a gente não sabe nem se os principais jogadores dos Cavs estarão em quadra, principalmente falando de Donovan Mitchell, a gente vai trabalhar com o under em pontos totais para essa partida, porque se o Spider Mitchell não tiver em quadra, vai ser melhor pra gente, é o cestinha do time da casa, e como a gente vai trabalhar com um under, fica ainda mais interessante caso ele não esteja em quadra. Abaixo de 221,5 pontos totais é o nosso palpite, com base nas seguintes informações. Nos últimos 10 jogos em casa, o Cleveland Cavaliers fez jogos aí com uma média de 105,6 pontos sofridos e 106,8 pontos feitos, o que dá uma média de 212,4 pontos nas partidas em que eles se envolveram, sendo que 4 delas foi contra o New York Knicks e diversas foram contra peneiras defensivas na época, Houston Rockets, Indiana Pacers, Charlotte Hornets e o próprio Indiana nessa temporada, que defensivamente também é um time fraco, e mesmo assim as médias foram bem abaixo. Mas nos confrontos diretos é onde esses números se destacam. Nos últimos 8 confrontos entre essas franquias, média de 199,5 pontos nos confrontos entre essas franquias. Se a gente considerar esse número que estabelecemos para hoje desses 8 jogos, simplesmente em 7 essa linha não foi superada, né? Ela não ultrapassou e ficou em abaixo de, e nos últimos 5 consecutivos também. A gente tá falando de dois times que são muito lentos, que são melhor defendendo do que atacando, eles gostam de cadenciar o jogo, tomar uma decisão mais pensada, digamos assim. Não à toa, na temporada passada, onde a gente tem um recorte melhor do que são essas franquias em relação à característica, a gente tá falando de o quinto time mais lento da NBA, New York Knicks, contra o time mais lento, Cleveland. Eles cadenciam muito o jogo, fazem um jogo físico, defensivo, e quanto mais lento os times são para definir a jogada, para finalizar, né, com arremesso, melhor é pra gente trabalhar com under, porque a gente tem menos arremessos em média por minuto. Beleza? Os Cavs, que foram a melhor defesa da NBA na última temporada, apesar de serem aí um ataque eficiente em relação ao número de pontos por jogo, eles sempre produziram muito pouco. Eles foram o sexto time em números brutos, média de pontos por partida da NBA, o sexto pior. Então, esse under faz total sentido. Repito ainda mais se o Spider Mitchell estiver de fora, ele que é o cestinha do Cavs. Beleza? Vamos aqui falar de San Antonio Spurs e Phoenix Suns. O Suns joga em casa, ainda sem o Bradley Beal e com Devin Booker como dúvida. Aqui a gente acredita na vitória do Phoenix Suns. Se vocês quiserem colocar ali um handicap um pouquinho maior para poder aumentar essa odd, eu acho que é interessante, mas apesar de 1,32 não ser uma odd que a gente gosta de trabalhar com frequência, eu acho que ela tem muito valor. Então a gente vai trabalhar aqui favorável ao Phoenix Suns, que eu acredito que deva vencer essa partida. Aqui no momento da gravação do vídeo não liberou as linhas deles, mas eu acho que até menos 3,5 faz sentido, porque é um time que briga pelo título do Oeste contra um time que é um dos piores, que joga fora de casa, por sinal, e que nos últimos 9 encontros consecutivos perdeu. Se a gente for pegar, o Phoenix Suns desse período fez uma média de 122 pontos por jogo. Se for pegar aqui o número de média de pontos feitas pelo San Antonio Spurs, foi de 107, dá uma diferença de 15 pontos medianos de vantagem para o Phoenix Suns, o que tem o melhor jogador do time,
ter o melhor jogador da partida, pode ter os dois melhores com Devin Booker à disposição, e me parece ter um elenco um pouco mais interessante. A principal estrela do San Antonio Spurs ainda é jovem, vai oscilar, e quando a gente fala de Keldon Johnson e também o Devin Vassell, que são os principais jogadores dessa franquia, eles também podem decepcionar a qualquer momento, inclusive o Keldon Johnson vem de uma partida bem ruim. O San Antonio Spurs perdeu 2 dos 3 jogos que fez e apenas venceu o fraco Houston Rockets na prorrogação, onde eles tiveram de se superar ali no último quarto para poder empatar o jogo contra um dos piores adversários da liga até o momento. Enquanto que o Phoenix Suns, até aqui, enfrentou diversos times de um bom nível e conseguiu se destacar e vencer como o Warriors e como o Utah Jazz. Eles também perderam ali para o Los Angeles Lakers, mas foi por pouco. E eles estavam sem o Devin Booker também. Kevin Durant teve que fazer milagre e esse quarto de 11 pontos deles aqui não deve se repetir. Bora aqui falar de Clippers e Magic para essa partida. A gente vai trabalhar aqui com o under em pontos, tá? Eu acho que o Clippers é favorito. O Magic jogou ontem contra o Los Angeles Lakers, mas a gente tá falando de um Magic que é um time perigoso. Dá pra ver que eles são perigosos, estão cansados e sim, o Clippers é favorito. Mas eu vou trabalhar aqui com under em pontos porque as estatísticas me dizem que é o melhor a se fazer. Zubac é dúvida e Norman Powell também. Zubac é o pivô titular dessa franquia e o Norman Powell é o principal cestinha que vem do banco. Martin Jr., Batum, Covington e também o Morris, eles foram envolvidos numa troca com James Harden, não devem estar em quadra hoje. James Harden que ainda vai chegar a LA e, obviamente, não vai jogar hoje. Terrence Mann também jogador importante, está de fora. E, em resumo, esse elenco forte dos Clippers, que tem muito talento para pontuar, mesmo quando seus reservas estão em quadra, muitos deles podem nem estar em quadra hoje, então vale a pena a gente trabalhar com under com base nas seguintes informações. Nos últimos 5 confrontos entre essas equipes, a gente teve uma média de 106,4 pontos feitos pelos Clippers e 107,6 pontos feitos pelo Magic. Por isso eu falo que o Magic é um time perigoso, venceu os últimos 2 jogos seguidos contra essa franquia e venceu 3 dos últimos 5 também, inclusive o último jogo que aconteceu em Los Angeles. Beleza? Aqui a gente tem uma média muito baixa, né, de 214 pontos por partida, o que eu acho que é algo que deve se manter, é uma tendência, né? Essa linha média aqui de pontos baixos. E a gente tem uma linha interessante para trabalhar, claro. Quando o Russell Westbrook está em quadra, muitos turnovers podem acontecer, pontos fáceis de contra-ataque dos rivais também. Ou então execução de ataques rápidos dos Clippers, já que ele é um cara que gosta de atravessar a quadra com velocidade. Mas a gente vem vendo que o Clippers, apesar de muito eficiente no ataque, eles estão jogando de uma forma cadenciada. O Westbrook larga na mão do Kawhi Leonard ou do Paul George pro mano a mano e tudo isso para poder adequar os melhores jogadores da equipe, né? Para eles não ficarem desconfortáveis naquele jogo de transição e etc. Então, todos os times têm motivos aqui para pontuar pouco, porque são bons defensivamente, têm bons jogadores individualmente falando, e ofensivamente são lentos. No caso do Orlando, nem tanta bola de 3 eles têm, vamos de abaixo, 224,5 pontos. Foi o nosso palpite ontem contra os Lakers e bateu. Bateu ali com certa tranquilidade, o jogo terminou em 209 pontos. Além desse histórico recente aqui, né, do Magic contra os Clippers, vamos aqui falar a respeito da eficiência defensiva dessas franquias nessa temporada, que vem sendo bem interessante, tá? Principalmente ali do Orlando Magic, que nesse momento da competição é a melhor defesa da liga, sofrendo 99,7 pontos por 100 posses de bola. Os Clippers foi a 5ª melhor defesa. Quando a gente fala do offensive rating aqui, mais especificamente do Orlando Magic, a gente tá falando de um time de meio de tabela, ou seja, nada de tão especial assim. Falando a respeito do pace, que é o ritmo deles, né, a quantidade de arremessos por minuto que eles têm também, aliado à velocidade com que eles finalizam suas jogadas, o Orlando Magic é o segundo time mais lento da NBA, enquanto que o Los Angeles Clippers também está na metade de baixo da tabela. Outro número interessante para a gente analisar aqui para vocês é em relação à bola de 3. A equipe do Los Angeles Clippers, que na temporada passada foi muito eficiente, segue tendo essa bola de 3 como um grande trunfo. A gente tem que tomar cuidado contra esse LA Clippers. Mas em relação ao número de tentativas de bolas triplas por jogo, a equipe do Orlando Magic, que sabe que não tem esse arremesso, é uma das 10 piores. E ofensivamente falando, na questão de converter essas bolas triplas em números brutos, eles também são dos piores. O 7º pior da NBA nesse quesito, com uma das piores eficiências também. Então dá para você pensar em trabalhar no under do Magic, ou então no under totais. Eu acho que como essa linha tá muito alta e os Clippers não precisam pontuar tão bem para poder fazer frente a esse Orlando Magic cansado, eu acho que a gente ficar com under totais faz mais sentido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, tem palpite aqui todo dia e amanhã no dia 1º de novembro, cardápio recheado pra gente ser bem lucrativo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!